Eu fico pensando aqui sobre esse momento que nós estamos vivendo com o chamado de Jesus para sermos sal e luz. E eu me pergunto, para que existe a fé se no momento desse do coronavírus, no momento que todos nós estamos vivendo, muitos cristãos estão sucumbindo ao medo? Eu te pergunto, para que nós precisamos da fé em Cristo? Se no momento mais importante do século XX, do século XXI, nós estamos sucumbindo à fé. É surreal encontrar cristãos, e eu me dirijo a eles, que estão desesperados por conta do Covid. Perdi alguns amigos, pastores, e alguns familiares estão sofrendo com os seus internados. A dor é inevitável, o sofrimento é inevitável, mas o medo é evitável. O medo faz parte daqueles que não olham para o que deveriam olhar. Quando o apóstolo Pedro foi ter com Jesus, porque ficaram assustados de Jesus à noite, ter ido ao encontro deles em alto mar, e eles ali acharam que era um fantasma, em Marcos 16, 18, e Pedro então disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até o Senhor. E Jesus mandou Pedro sair do barco e andou sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas o texto diz que Pedro, reparando na força do vento, sucumbiu. Quando a gente olha para a fúria do mar, para a fúria do vento, quando a gente olha para as dificuldades e para os problemas, a gente sucumbe, a gente afunda. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente mantém firme, andando sobre o lugar mais inusitado para se andar, sobre as águas. Nós não devemos olhar para a ponte em que nós estamos andando, nós devemos olhar para onde nós queremos ir. Lá está Cristo, lá está Deus, e não importa onde eu estou pisando, Deus vai me sustentar. Eu tenho conversado com cristãos que estão adquirindo a síndrome do pânico como um gatilho, por um gatilho do Covid. Estão desesperados com essa pandemia. A gente precisa se cuidar, a gente precisa usar máscara, a gente precisa higienizar, mas a gente não pode se desesperar. Porque se nós adquirirmos o Covid e morrermos, nós vamos estar com Cristo. E Ele vai estar conosco em todo esse vale da sombra da morte. Se nós não morrermos, e nós sairmos ou não adquirirmos o Covid, nós vamos continuar aqui testemunhando e mostrando que nós somos sal e luz. Mas eu pergunto novamente, para que nós precisamos da fé? Se neste momento em que a igreja e os cristãos devem exercer a fé, eles estão desesperados. Elias, o profeta, enfrenta os profetas de Baal no Monte Carmelo, e naquele momento surpreendente em que Deus responde com fogo, o altar de Elias, o Deus verdadeiro então se faz presente, conforme Elias disse e desafiou os profetas. Elias então passa o bico da espada todos aqueles profetas de Baal, e depois ele ouve que a rainha Jezabel disse que faria com Elias o que ele fez com os profetas dela, e Elias então vai para a caverna deprimido e amedrontado, achando que está sozinho, até Deus aparecer e dizer que tinham mais gente lá que não se curvaram. Mas Elias então olha para a mensagem de Jezabel. Elias dá atenção à palavra de uma mulher, uma única mulher, e sucumbe, amedronta-se. Assim tem sido muitos cristãos diante desse Covid.
que estão paralisados. E eu pergunto, existe fé num coração assim? Existe esperança num coração assim? Jesus é o que na sua vida se você está desesperado com o Covid? Eu não estou dizendo dos cuidados que se devem tomar. Eu não estou incitando a você a uma, como é que eu poderia dizer? A uma rebeldia ou qualquer coisa assim, a uma inconsequência. Eu estou dizendo que o desespero no coração do cristão não faz parte do cristão ou da fé que ele professa. Nós temos que manter firme os nossos olhos no Senhor. No livro de Atos, a igreja, sendo perseguida por conta da sua pregação, manteve-se firme. E sobre todas as ameaças, eles não sucumbiram. Eles disseram, cumpre mais obedecermos a Deus do que aos homens. E manteram-se firmes sobre as ameaças. Se o teu vizinho, se o teu chefe, se as autoridades disserem que vão matar todos os cristãos, você se esconde, nega, diz, não, eu não sou não. Você faz que nem Pedro lá diante da fogueira, quando Jesus estava apanhando naquela madrugada, que ele nega, ele diz, não sei quem ele é, não andei com ele, você está me confundindo. Amedrontado, Pedro então se acovarda. Como é que você é? Um Pedro antes da conversão, um Pedro depois da conversão? Olha, eu quero dizer que nós estamos com um momento importante. E isso do Covid, essas coisas que estão acontecendo, elas são ótimas. Porque há uns anos atrás eu disse, eu quero ver a igreja quando vier uma perseguição. E a perseguição não precisou ser tão monstruosa quanto o Estado, a espada contra nós, mas um vírus, uma gripezinha para alguns e a morte para outros, já é o suficiente para a igreja se acovardar. Suficiente para os cristãos caírem em desespero. E eu tenho atendido cristãos aqui que nasceram na igreja, se converteram no meio do caminho, mas que estão desesperados com esta doença. Eu não sei se digo que é vergonhoso, eu não sei se digo que eu entendo, eu não sei se eu digo que é falta de fé, mas eu posso fazer uma pergunta. Do que adianta a fé que nós professamos em Cristo quando tudo vai bem? E que utilidade a fé tem quando tudo vai mal? Quando a morte bate na porta? O Salmo 91 não tem utilidade alguma, é só uma poesia. Todas as promessas do Senhor para a nossa vida não funcionam. O que a gente faz com o texto de Marcos, capítulo 16, em que o Senhor diz assim, finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O que a gente faz com esse texto? Eu não estou dizendo que a gente vai pegar o veneno e beber para provar que Deus está conosco. Isso é tentar a Deus. Eu estou dizendo que o cristão tem que viver com a cabeça erguida no Senhor, na sua soberania, e continuar vivendo a sua vida, fazendo a obra de Deus, sem que o Covid nos ameace. Nós temos que seguir as orientações médicas, sanitárias, mas nós não podemos trancar a nossa porta e ficarmos escondidos debaixo da cama com o medo do bicho-papão Covid-19. A gente tem que olhar para Cristo, como Pedro em Mateus 14, 22, andando sobre as águas. Quando ele deixa de olhar para Cristo e olha para o vento, ele afunda. Como Elias, que enfrenta os profetas de Baal.
mas quando dá ouvido à palavra de Jezabel, sucumbe no medo e na depressão. A igreja de Atos não dá atenção à voz dos homens e continua pregando o evangelho. E alguns discípulos de Marcos 16, que eu acabei de ler, dão mais ouvido às suas convicções do que à palavra de Deus. A ressurreição era algo impossível, coisa que aos olhos humanos nós achamos quase que uma besteira se crer na ressurreição. Como um corpo podre ou como um monte de esqueletos pode tornar a vida. Mas esse é o milagre de Deus. Deus é campeão em fazer milagres, só Ele pode fazer. E só você pode crer nos milagres de Deus. Eu não posso crer por você. Eu não posso ter fé por você. Eu não posso acreditar em Deus no seu lugar. Como eu não posso tomar banho no seu lugar. Como eu não posso fazer higienes pessoais no seu lugar. Como eu não posso almoçar no seu lugar. Eu não posso transferir essas coisas. Mas eu quero desafiar você, como cristão, a não sucumbir diante deste mal que está diante de nós. Alguns irmãos preciosos foram embora, estão com Deus, porque o tempo de Deus na vida deles chegou. Não foi o Covid que o levou, foi o tempo de Deus. O Covid foi uma ferramenta, como uma bala perdida ou como qualquer outro acidente. Ninguém morre de véspera. Os homens e mulheres estão guardados pelo Senhor. E nós temos que manter o nosso coração, a nossa mente sã, porque eu tenho atendido cristãos em desespero por conta desta doença. Vamos manter firme. Vamos manter a nossa chama acesa para que Deus seja testemunhado e que a sua fé seja aquilo que Jesus sempre desejou. Que você fosse sal da terra e luz do mundo. É assim que nós somos chamados. Vamos em frente. E o Covid não pare você, nem a sua casa, nem a sua vida. Em nome de Jesus. Um abraço.